Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa é a visão que está registrada lá em Apocalipse, quando João vê a restauração desta terra, quando a cidade santa desce para esse lugar para morarmos aqui definitivamente. E nessa ocasião, João percebe que não existe templo nessa cidade, porque agora teremos um templo vivo, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro habitarão conosco, e nós não teremos mais necessidade de templo. Eu fui ler esse capítulo porque eu estava com saudades do templo. Faz muito tempo que eu não consigo ir à igreja. Como alguns de vocês sabem, eu estou com minha mãe um pouco doentinha e eu estou sem condições de ir ao templo. E eu estava pensando nisso e eu lembrei desse versículo que diz que um dia não haverá mais templo. Mas aqui na terra, o templo é muito necessário. Paulo diz que a gente não deve deixar de se congregar. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz isso. Porque uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Então nós precisamos estar juntos. Além de que o templo, ele é uma lembrança. Ele nos faz entender que nós temos um Deus Criador, um único Deus a quem nós devemos adorar. Quando Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, ali naquele jardim não foi necessário a construção de um templo de pedra. O próprio Deus habitava com eles. Todos os dias Deus estava ali para conversar com eles. Não havia necessidade de um templo que remetesse à lembrança de que eles tinham um Deus, porque eles viam Deus a todo tempo. Mas quando eles deixaram o templo, aí sim criou-se uma necessidade de ter algo para que eles não esquecessem do Deus único que eles deveriam adorar. Corria-se o risco das futuras gerações não saberem quem era o Deus a quem deviam adorar. Então foi criada uma sequência de altares. Eram ali que eram feitos sacrifícios de cordeiro, tudo em lembrança de um Deus soberano e de um cordeiro que viria para nos resgatar do pecado e nos levar de novo ao jardim tão planejado e tão desejado por Deus. E tão desejado também por Adão e Eva, que mesmo expulsos dali, desejavam um dia entrar novamente naquele lugar santo e viver na presença do Senhor. O povo de Israel, ele se perde no tempo, vendo as outras nações adorando de todas as formas. Eles começam a entrar na idolatria. Vão para a escravidão lá no Egito e lá tinha muitos e muitos deuses. Isso mexeu muito com a cabeça de um israelita que adorava apenas um Deus, enquanto no Egito para cada coisa havia uma adoração e um Deus diferente. Quando Deus resgata o seu povo do meio daquela idolatria e os leva para o deserto, a primeira ordem era para que eles construíssem um tabernáculo, para que Deus habitasse naquele lugar, para que fosse um memorial e também uma forma lúdica deles entenderem o plano da redenção. Em todos os cerimoniais, em todos os ritos que eram feitos naquele tabernáculo, lembrava que um dia um cordeiro viria para se sacrificar por nós, perdoando os nossos pecados e nos dando acesso ao Santíssimo Lugar. Então, quando o povo se estabelece na terra prometida, aí é construído o Templo de Salomão, porque Israel ou Jerusalém se torna a capital espiritual do mundo. De toda a terra, ali estava a representação do único Deus. Por isso um templo tão formoso, tão glorioso, e onde a presença do Senhor foi vista várias vezes ali. Ainda hoje, nós não podemos ficar sem o templo,
porque Ele nos traz essa lembrança e Ele nos ajuda a vivermos em irmandade, em comunhão, tendo uma referência de que tem um Deus, um único Deus a quem precisamos adorar. Se nos tirarem o templo agora, nós ficamos sem referência e cada um vai adorar a Deus em qualquer lugar. Nós ficaremos à deriva e poderemos adorar a qualquer coisa. Por isso que é necessário o templo hoje, como as cidades de refúgio era também necessária naquela época em Israel. Era para lá que corria o pecador com medo de ser pego pelo vingador de sangue, que queria punir pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Naquela cidade nós nos sentíamos seguros. Assim também é na igreja. Nesse lugar parece que estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Parece que ali ninguém pode nos tocar. Ali é um lugar onde Davi dizia sempre: é melhor passar um dia aqui do que 1000 lá fora. Então, da mesma forma, hoje é tão necessário termos um templo, um lugar para ficarmos, para habitarmos. Por isso que eu sinto saudades do templo, por isso que eu sinto necessidade de estar no templo com os irmãos, adorando o único Deus verdadeiro. Hoje ainda no céu existe um santuário. Se você for ler Apocalipse nos primeiros capítulos, você já vai ver João observando o santuário e ele consegue ver Jesus passeando entre os candelabros. Ali você consegue ver toda a glória do santuário celestial. É naquele lugar que o nosso Jesus se tornou sumo sacerdote, advogado, intercessor. Quando nós oramos, nós subimos a essa sala de audiência de Deus nesse santuário e diante da justiça de Cristo nós podemos entrar na presença do Senhor, apresentarmos a nossa oração. O Espírito Santo vem conosco para ajudar-nos a orarmos, porque nós não sabemos orar. E Ele interpreta a nossa oração diante do Cristo, que apresenta a nossa oração diante do Senhor. É essencial esse santuário celestial nesse momento. Lá no livro Caminho a Cristo, na página 93, diz assim: a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, todas as vezes que nós vamos entrar em oração, que nós nos dobramos em oração, nós subimos à presença do Senhor, nós entramos nesse santuário, mesmo que de forma espiritual. Nós nos sentimos na presença poderosa do Senhor. É ali nessa sala de audiência que nós choramos, nós suplicamos, nós apresentamos a nossa causa e nós descemos dali e nós terminamos o nosso momento de oração aliviados. Isso é a certeza de que estivemos na presença do Deus Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse 16, 17, diz que o santuário ele é o centro de toda tomada de decisão do universo e em especial com relação ao pecado que habita na terra. E ali é dito lá em Apocalipse 16, versículo 17, é de lá que sairá o grande grito do Senhor, o veredito final, dizendo: está consumado, terminou, acabou. Dali sairá a comitiva de Jesus com seus anjos para vir nos buscar. E aí sim o santuário terminará com a sua obra, tudo terá sido cumprido, como diz a frase: estar consumado, estar feito, acabou, terminou, vamos buscar os nossos amados. Ali sim acaba-se o propósito daquele santuário. Por isso que quando João observa nos últimos capítulos de Apocalipse a restauração da terra, ele observa que não existe mais templo. Ele diz que não haverá mais, não precisaremos mais. Por quê? Porque estaremos habitando na presença do próprio Deus. Estaremos diante do Cordeiro, teremos o Espírito Santo para sempre. Ninguém mais poderá nos tirar o Espírito. Habitaremos diante de Deus. Para que irmos a um templo se nós temos Ele ali o tempo todo e podemos adorá-lo? Lá nesse lugar, sem a ajuda de um templo de pedra, de concreto,
nós vamos orar com os olhos abertos, olhando para o nosso Criador, vendo a sua face, tocando nas mãos do nosso Cordeiro, aquele que morreu por nós e tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Tocaremos nas suas marcas, sentiremos o seu abraço glorioso. Ali habitaremos diante de um templo vivo, que é o nosso Deus. Não teremos mais necessidade nenhuma de irmos a um santuário feito por mãos humanas, até porque Jesus mesmo disse lá em Atos que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Ah, querido, esse dia glorioso vai chegar. Por isso, sempre que eu estou triste, eu gosto de ir às últimas páginas da Bíblia e ler o final da minha história. Isso me traz paz. Isso me dá um sossego na alma de saber que eu escolhi o lado vencedor e que breve, o meu rosto estarão no meio das mãos de Jesus, que olhará nos meus olhos e dirá: vinde bendito de meu Pai. Habita essa terra, habita essa cidade que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Ah, isso não te traz paz? Isso me traz muita paz. Isso me dá a certeza de que habitar na presença do Senhor será muito melhor do que habitar num templo feito por homens. Estar numa igreja já traz tanto prazer, já dá tanta vontade de adorar, dá vontade de levantar as mãos, fechar os olhos e a gente sente Deus naquele lugar. Imagina estar na presença visível, poder tocá-lo. Que extraordinário estar no meio de pessoas santas, habitando no jardim restaurado, no novo Éden, onde Deus caminhará conosco naquele lugar. Isso é fantástico e isso é o nosso desejo. Se prepare para esse encontro com o Senhor. Tudo isso durante essa semana, mesmo longe do templo físico, Deus está tão perto de mim, naquela UTI junto com minha mãe, orando por ela, cantando com ela, lendo a Bíblia para ela. E antes de ontem, ela acordou com um sorriso. Aquela mulher que não abriu os olhos, que estava respirando por oxigênio artificial, que está se alimentando por sonda, que está com o pulmão cheio de água, que não conseguia falar nada, acordou sorrindo e disse a mim: Jesus está voltando. E eu disse: como a senhora sabe disso? Ela disse: eu sonhei agora e foi lindo esse sonho. E eu perguntei alguns detalhes e eu disse: ele vem nas nuvens? Ela disse: vem. Você achou lindo? Muito lindo esse lugar. E daí em diante, o pulmão secou, voltou a beber a água que não podia beber, acordou, abre os olhos e não quer dormir, quer conversar o tempo todo, aquela que não falava. E agora nós estamos preparando ela para sair da UTI. Isso não é tremendo? Não pude ir ao templo, mas o templo veio até mim. E não foi um templo de pedra que veio até aquela UTI. Foi o templo vivo. O meu Jesus nos visitou. E eu amo esse Deus. E eu não tenho por que não parar para falar dele. Eu saí agora da UTI e vim gravar esse vídeo para vocês, porque eu preciso que vocês tenham paz para hoje, que vocês acreditem que vocês estão caminhando de mãos dadas com o templo vivo. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por tua visitação. Assim como o Senhor todos os dias ia no Éden visitar e conversar com aquele casal, ainda hoje o Senhor vem à terra conversar conosco, nos animar, através da tua palavra, através da tua presença, através do Espírito Santo. Nós sentimos o Senhor conosco
de fato o Senhor é Emanuel, Deus conosco. E nós te louvamos por isso, Paizinho Santo, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus que abraça o contrito, é Deus que entra numa ala de hospital, é um Deus que passeia pelas UTIs, é um Deus que passa a mão santa e cura, sem precisar de medicação. Muitas vezes também usa o tratamento e usa os médicos, e nós te louvamos por isso. Porque aquilo que o Senhor não pode tocar, o Senhor pode fazer com que filhos teus toquem através do Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado porque nós sentimos o Senhor em todos os lugares, em todos os momentos a gente sente a tua mão poderosa. Quando a gente abre a tua palavra, a gente escuta o Senhor falando conosco. Quando a gente se dobra em oração, nós subimos à tua presença e entramos nesse santuário celeste e somos tão bem recebidos e o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Que Deus maravilhoso esse que nós servimos, que se torna tão íntimo de nós, mesmo sabendo que somos pecadores, mas depois da cruz do Calvário, o Senhor olha para a gente e só vê Jesus em nós. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Continua conosco, Pai. Continua nos curando, continua nos trazendo esse desejo de voltar para a tua casa, porque ainda hoje nós temos necessidade de vivermos no teu templo. Faça de nós também um templo, e através do Espírito Santo faça morada em nós para sempre. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.